Bom dia, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Chegou o domingo, primeiro dia da semana, mais uma vez estamos juntos para celebrar o Senhor e hoje é um domingo muito especial. Nós temos um motivo a mais para celebrar e para adorar o Senhor. Este domingo nós comemoramos o Dia das Mães e eu quero desde já parabenizar cada mãe, que Deus continue abençoando, continue sustentando a sua vida e cada uma continue sendo a mãe que tem sido até aqui. Meus parabéns e que Deus realmente renove as suas forças e dê a você tudo aquilo que o seu coração deseja. Parabéns por esse dia. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais um dia, por esta manhã estarmos juntos e agradecendo também por cada mãe, as mães da nossa igreja, as mães que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Enfim, vamos orar, agradecer por todas as mães, não é mesmo? Então vamos lá, falar com Deus. Aí na sua casa, fale com o Senhor juntamente comigo. Deus, obrigado por nesta manhã estarmos reunidos mais uma vez. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E neste domingo, Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida de cada mãe, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, sustentando, ó Deus, dando a elas aquilo que elas precisam receber do Senhor. Ó Deus, que os desejos dos seus corações sejam atingidos, sejam realizados para a glória do Teu nome. Pai, que a Tua vontade seja feita na vida de cada mãe nesta manhã. Muito obrigado por tudo e fale conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e eu quero meditar nesta manhã, e não poderia ser diferente. Eu quero pensar com vocês sobre esse dia, que é o Dia das Mães, falar sobre uma mulher que a Bíblia fala, uma mãe excepcional, uma mulher de Deus, e nós queremos tomar como base a sua vida para trazer o recado de Deus nesta manhã. Está lá registrado em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, depois o verso 24, depois o verso 27, 28 e depois 1 Samuel 2,19. Vamos lá por etapa? 1 Samuel 1, de 9 a 11, diz assim: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela sua cabeça. Agora o verso 24 diz assim: Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Agora o verso 27. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso, também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram o Senhor. 2,19 diz assim: Todos os anos, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eu quero pensar nesta manhã com cada mãe, com cada pessoa que nos ouve, uma mulher, mãe, mais que especial. A maternidade, ela já estava nos planos de Deus desde a criação do mundo, desde o início de tudo. Deus criou Eva para acompanhar o seu marido, Adão, estar ao lado dele, e também criou uma estrutura física da mulher que traria no ventre
a nova vida, a nova geração que se formaria. Então, a mulher foi preparada para estar ao lado do seu marido e para estar também trazendo à vida uma outra formação, uma outra geração. Então, a mulher tem uma estrutura física própria para a maternidade, coisa de Deus. A Bíblia fala de uma mulher que por muitos anos a alegria de ser mãe foi vedada. Ela não tinha este privilégio. Era uma mulher que sofria porque o desejo do seu coração era ser mãe e ela não podia, era estéril. E a gente quer falar sobre esta mulher que nos inspira por suas atitudes. Ana era o seu nome. E nós acabamos de ler o texto que serve de base para a nossa meditação sobre Ana, sobre essa mulher, segundo a Bíblia, triste, sofrida, atribulada de coração, justamente porque não podia exercer a maternidade. E hoje, Dia das Mães, dia que a gente celebra, né? Esse dia parabenizando cada mãe. Eu diria que todos os dias são dias das mães, mas no nosso calendário é o segundo domingo de maio. Então nós estamos hoje celebrando esse dia e nós queremos então trazer um recado de Deus para todas as mães que nos assistem, que nos ouvem nesta manhã. Ana mostrou-se brava e guerreira em oração. Ela possuía um coração extremamente agradecido ao Senhor. E por essas características, ela foi agraciada com filhos. Deus não lhe deu apenas Samuel, Deus lhe deu depois mais alguns outros filhos. Ela pediu a Deus um e Deus lhe acrescentou outros filhos. Então a gente vê que Ana era uma mulher que tinha um coração extremamente grato ao Senhor. A maternidade, nós sabemos, nós compreendemos e cremos que é obra de Deus. É algo fantástico, né? E Deus é quem promove tudo isso. Eu vejo que as mães têm muitas responsabilidades e que devem ser vividas diante do Senhor a fim de poder cumpri-las com dignidade. Cada mãe, cada mulher que tem esse privilégio devem viver diante do Senhor e para cumprir toda essa missão que Deus tem para cada uma de vocês. Eu quero usar a vida de Ana, essa mulher que nós acabamos de falar sobre ela, para nossa meditação nesta manhã. A nossa homenagem às mães neste dia, dia que é dedicado a vocês. Eu quero trazer um recado de Deus com base na vida de Ana para a sua vida, para o seu coração hoje. Sejam como Ana, em primeiro lugar, na vida de oração. O texto que nós lemos diz que Ana subiu à casa de Deus para orar e pedir um filho. Não reclamou, simplesmente buscou consolo em Deus. Ela estava muito aflita, muito triste, porque era desejo do seu coração, como eu já disse, e como ela era estéril, não podia ser mãe, ela sabia que Deus poderia satisfazer o desejo do seu coração. O nosso Deus é aquele que sempre satisfaz os desejos do nosso coração. E ela, crendo nisso, ela vai à casa de Deus orar para pedir a Deus um filho. Ela era uma mulher de oração. E a oração é o caminho certo. Ela usou a oração como o caminho para chegar ao Senhor e clamar pela bênção de ser mãe. Nós sabemos que em situações muito difíceis, homens e mulheres buscam a Deus clamando por socorro. Talvez você, ou com certeza você, já deve ter clamado por socorro a Deus em alguns momentos da sua vida. E acho que todos nós já passamos por situações complicadas e clamamos a Deus, pedindo a Ele socorro, pedindo a Ele auxílio, e o Senhor sempre vem nos atender. Na caminhada, as mães enfrentam problemas,
lutas, angústias, diante da árdua missão de ser mãe. Eu diria que ser mãe não é fácil. Algumas pessoas dizem que ser mãe é padecer no paraíso, né? É algo maravilhoso, é de Deus, é divino, mas também é uma missão difícil de exercer, de cumprir, e eu entendo que na caminhada das mães é muito difícil, né, exercer esse papel, exercer a maternidade. Faça como Ana, ore, derrame o seu coração diante de Deus, clame a Deus pelos seus filhos. Eu sei que orar pelos filhos é dever das mães, é missão das mães, e todas as mães que me ouvem agora eu tenho certeza que oram todos os dias pelos seus filhos. E Ana era uma mulher que orava, ela tinha uma vida de oração exemplar, e ela foi ao encontro de Deus pedindo socorro, e Deus atendeu o desejo do seu coração. Então, leve seus filhos a cada dia à presença de Deus, através da oração. Às vezes as mães estão em casa, seus filhos saem para o trabalho e elas ficam ali. Eu tenho certeza que clamando, intercedendo, orando, para que Deus dê aos seus filhos um dia abençoado e os traga de volta para a sua casa. Aqueles que já não estão mais em casa, já casaram, têm as suas famílias, as mães também, eu tenho certeza, não deixam de orar por eles, né? E a oração agora é até mais intensa, ora pelos filhos, ora pelo genro, pela nora, ora pelos netos, né? É uma vida de oração. Então, cultivem sempre uma vida de oração como Ana. Apresente a Deus cada dia os seus filhos ao Senhor. Em segundo lugar, seja como Ana, na sua dedicação ao Senhor. Ana não só orava, mas Ana era uma mulher que se dedicava ao Senhor. Era uma vida de dedicação. Nós vemos no verso 11, no verso 24, no verso 28, e ela fez um voto a Deus e diz: ao Senhor darei. Ou seja, ao Senhor o darei. Se Deus me der o filho, eu vou entregá-lo para o Senhor. Isso demonstra dedicação, amor a Deus, né? E Ana não desejava segurar o filho tão desejado para si, porém o entregou aos cuidados do Senhor. Ela não sabia se teria outros filhos, mesmo assim, cumpriu o seu voto e entregou o seu filho ao Senhor. Levou ao templo e deixou os cuidados ali do sacerdote para que cuidasse. E o seu filho seria um homem de Deus, e nós vemos lá na frente o grande Samuel, homem de Deus. O instinto materno de preservação, de reter, de manter o filho perto de si, deve ser colocado no altar do Senhor. As mães, claro que elas desejam que os filhos estejam sempre perto, né? Debaixo das suas asas, sempre por perto. É o desejo das mães. Mas até mesmo esse desejo de manter os filhos perto, você precisa colocar diante do Senhor. Que a sua vida seja uma vida de dedicação ao Senhor, a fim de você não tomar os seus filhos para si, mas apresentá-los e entregá-los ao Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ana queria um filho, mas o que o mesmo fosse para Deus. Tanto que quando ela ora, ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei, eu o darei para ti. Outras mães, como Ana, oferecem seus filhos a Deus. Joquebede ofereceu Moisés ao Senhor. Isabel ofereceu João Batista ao Senhor. Maria ofereceu Jesus, o seu filho, ao Senhor. Nós temos esses exemplos maravilhosos de vidas dedicadas, de vidas que consagraram os seus filhos ao Senhor. Eu sei que cada mãe precisa também dedicar, consagrar o seu filho ao Senhor. Seja uma mãe dedicada ao Senhor, dedicada aos seus filhos, mas dedicando-os, entregando-os ao Senhor. As mães, à semelhança de Ana, devem ofertar, devem consagrar
cada dia os seus filhos a Deus, para que a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, se cumpra na vida dos filhos. Em terceiro lugar, seja como Ana, seu cuidado para com as coisas do reino de Deus. Era uma mulher muito cuidadosa com as coisas que eram do reino de Deus, eram para o reino de Deus. Depois de consagrar o filho, Ana não deixou de cuidar do seu filho. O texto diz lá em 1 Samuel 2,19 que anualmente ela visitava o filho, dando-lhe ali amor, carinho, né? Tudo que ele precisava receber de uma mãe. O fato de você consagrar o seu filho a Deus, de você se dedicar ao Senhor, isso não impede de você demonstrar amor, carinho, zelo para com os seus filhos. E assim como Ana, faça isso, pense nas coisas do reino, né? Ame as coisas do reino. Ela não só ofereceu o seu filho para a obra de Deus, mas o ajudou em todo o tempo. Ela o deixou no templo, ela o deixou lá e ela foi, anualmente ela ia visitá-lo, levava um presente, levava carinho, levava amor. Ela não abandonou o seu filho, ela continuou ali, porque ela estava realmente preocupada com as coisas do reino, o grande homem de Deus que seria Samuel. Foi uma mãe solícita, foi uma mãe cuidadosa, foi uma mãe prestimosa, foi uma mãe zelosa, foi uma mãe que amou verdadeiramente o seu filho, fruto do seu ventre, né? E presente de Deus, resposta da sua oração. A exemplo de Ana, sejam sempre cuidadosas com as coisas do reino de Deus. Priorizem o reino de Deus na vida de vocês. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã dizendo o seguinte: Ana teve por recompensa, por sua fidelidade ao Senhor, o seu filho, Samuel. E este abençoou e influenciou o bem de toda a terra de Israel. Ele foi bênção na vida de Ana, mãe, e ele foi bênção na terra de Israel. Ele foi homem usado por Deus. Ainda hoje, ao lermos as páginas da palavra de Deus, somos influenciados pelos resultados da fidelidade desta mulher. Queridas mães, a tarefa de vocês não é pequena, nem insignificante. Cuidar é tarefa, ou melhor, cuidar, tratar das pequenas vidas que são confiadas a vocês é uma missão muito especial, mais que especial. Mães como Ana transformam o mundo sem falar muito, pois lutam diante de Deus por seus filhos. Por consequência, esses filhos se tornam instrumentos de Deus para alterar a história em grandes proporções. Neste dia dedicado a vocês, mães, eu desejo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma de vocês. Sejam sempre mulheres de oração, sejam sempre mulheres dedicadas ao Senhor, sejam sempre mulheres zelosas pelas coisas de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu domingo, o seu dia hoje seja um dia de alegria. Eu sei que será um dia bem diferente dos outros anos. Talvez você não tenha a companhia dos seus filhos hoje, mas eu sei que você traz no seu coração cada um deles. E eu tenho certeza que os seus filhos também trazem você no coração, mesmo estando cada um na sua casa. Mas que tenha um domingo muito abençoado, muito feliz, um domingo de alegrias, né? Eu tenho certeza que ligações serão feitas, mensagens de vídeo serão feitas, e eu tenho certeza que nós estaremos celebrando esse dia com alegria. Parabéns mais uma vez e que Deus abençoe e sustente a sua vida. Amém. Nós vamos agora assistir a um vídeo que nós vimos e achamos muito bonito, muito interessante.
É uma pequena homenagem que a gente faz, a primeira Igreja Batista de Bento Ribeiro faz a você, mãe, no dia de hoje, que é o dia seu. Vamos assistir o vídeo. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira, lutou para me dar sempre o melhor, arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte e, acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro? Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e, às vezes, até brigando. Claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje e por toda a minha vida, vou lutar e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único. E aí, gostaram do vídeo? Lindo, não é mesmo? Isso é pouco, né, diante de tudo que vocês merecem, mas é uma pequena homenagem que a gente pôde prestar nesse momento que a gente vive sem estarmos juntos no templo, mas foi um vídeo que a gente assistiu e nós gostamos muito e por isso nós quisemos compartilhar com vocês. Então que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo, curta o dia de hoje, né? E nós vamos agora então dar o nosso grito de guerra. Vamos lá? Grandes coisas fez o Senhor por nós, faz o Senhor por nós, faz pelas mães, continuará fazendo e por isso nós estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Deus te abençoe. Amém.